a nossa vida. Encontraram? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Bom, o versículo é o de número 10. Atos 4, versículo 10 diz assim, ó: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos. Guarde isso aqui, ó. Aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos. Em nome desse é que este está curado diante de vós. Vou ler mais uma vez para você entender e absorver, e eu vou explicar. Atos capítulo 4, versículo 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Bom, eu quero ministrar hoje sobre o seguinte tema: o homem lutando contra Deus. Vou repetir para você o tema, e aí durante a explicação você vai entender. O homem lutando contra Deus. Preste atenção. Pedro e João, eles estavam subindo juntos ao templo à hora da oração. Até preguei sobre isso essa semana. Lá na porta do templo estava um homem paralítico que pediu esmolas, e Pedro e João juntos disseram para ele: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem se levantou completamente curado. Foi uma coisa sobrenatural, um milagre extraordinário. E aquilo chamou a atenção de todas as pessoas que viram e de todas as pessoas que conheciam aquele paralítico. O que aconteceu? Isso despertou a inveja dos líderes religiosos, saduceus, sacerdotes, autoridades. Prenderam Pedro e João até o dia seguinte. No dia seguinte, as autoridades chamaram Pedro e João para pedir explicações sobre com que autoridade, em nome de quem, eles faziam aquilo. Porque a pessoa que estava realizando aqueles milagres, eles já tinham dado um fim nelas, que era Jesus Cristo. Sim, a pessoa que perturbava, entre aspas, a posição das autoridades, dos religiosos, eles já tinham colocado um fim na vida daquela pessoa, que era o próprio Jesus. Agora tem outras pessoas repetindo aquilo que aquele homem estava fazendo. Então eles chamam Pedro e João e pedem explicação. Com que autoridade vocês estão fazendo isso? Em nome de quem vocês estão fazendo isso? Porque vocês estão repetindo algo que aquele que nós matamos estava fazendo. E aí Pedro se pronuncia e ele diz exatamente isso que nós acabamos de ler 2 vezes. Ele diz que fique claro, em outras palavras, que fique claro para vocês todos, povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eles perguntaram com que autoridade, em nome de quem eles faziam aquilo. Porque ninguém tem poder, humanamente falando, para curar um paralítico. E aquele milagre não podia ser contestado. Ninguém tem poder, humanamente, para dar vista a um cego. Então ele pergunta, com que autoridade, em nome de quem? Aí Pedro diz, eu quero que fique claro para vocês todos, vocês autoridades aqui e vocês povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, aquele a quem vós matastes, assassinastes, e aquele que Deus ressuscitou dos mortos, vocês mataram, mas Deus ressuscitou dos mortos. Em nome dele é que este homem está curado diante de vocês. Em outras palavras, Pedro e João estavam dizendo
Eu quero que fique claro, que vocês fiquem cientes, que não fomos nós que fizemos isso. Porque por nós mesmos não temos poder nenhum. Mas esse milagre foi realizado em nome daquele que vocês mataram. Em nome daquele que vocês assassinaram, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Preste atenção nisso. Olha o homem lutando contra Deus. Vocês mataram, vocês assassinaram a Jesus, mas Deus ressuscitou dos mortos a este Jesus que vocês quiseram pôr um fim na vida dele e na história dele. Eu quero que vocês saibam, Pedro e João estavam dizendo, que esse Jesus que vocês mataram, ele está vivo, porque Deus ressuscitou ele dos mortos. Em outras palavras, Pedro estava dizendo, vocês não conseguem lutar contra Deus. Isso aqui é incrível. Isso aqui é maravilhoso e dentro disso eu quero repetir o tema. O homem lutando contra Deus. Preste atenção. O assassinato do Senhor Jesus foi o homem lutando contra Deus. Quando nós pegamos os textos mais próximos dos originais, a Bíblia fala sobre assassinato. Jesus foi assassinado. Então o assassinato de Jesus foi o quê? Foi justamente o homem lutando contra Deus. Jesus incomodava a política, Jesus incomodava os religiosos, Jesus incomodava a religião falsa e hipócrita, Jesus incomodava líderes dos mais diversos segmentos da sociedade judaica daquela época. Então era preciso pôr um fim na história daquele homem que curava enfermos, dando vista aos cegos, dando novas pernas aos paralíticos, dando pele limpa aos que estavam leprosos, devolvendo à sociedade aqueles que estavam endemoniados, lançados à margem da sociedade. Então nós precisamos colocar um fim na história e na vida deste homem que está atraindo a atenção das pessoas para ele, está ganhando muitos seguidores, está lançando na visão deles uma nova seita. Então nós precisamos colocar um fim na vida dele, na história dele. Então o homem começou a lutar contra Deus. E o final qual foi? Eles assassinaram o Senhor Jesus. Numa sexta-feira, como a que passou, Jesus foi crucificado. 3 da tarde ele disse, está consumado, está cumprido. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Domingo, logo pela manhã, muito cedo, esse Jesus que foi assassinado pelos líderes, ele ressuscitou. Ou seja, o homem não pode, não consegue absolutamente lutar contra Deus. É isso que eu quero que fique fixo na tua mente e no teu coração nesta manhã. Eu meditava na palavra de Deus ontem e quando chegou aqui nesse texto, foi o que Deus pôs no meu coração, cravou no meu coração para entregar para você. O homem, o ser humano, ele não consegue lutar contra Deus. Assassinaram Jesus, colocaram o corpo dele no túmulo, mas Deus o ressuscitou. Porque o homem, o ser humano, não consegue lutar contra Deus. Não adianta. Você que está me acompanhando, você nunca vai conseguir lutar contra Deus. E há muitas pessoas que consciente ou inconscientemente tentam lutar contra Deus, mas não conseguem. Porque o próprio Deus disse na sua palavra, agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem é que vai impedir? Ninguém impede. E como que muitas pessoas, elas têm tentado lutar contra Deus? Vou te dar alguns exemplos aqui para você entender. Já ouviu falar sobre Jonas, não já? Pois é. Deus havia colocado um chamado no coração de Jonas. Deus disse, Jonas, vai e avisa para a grande cidade de Nínive que eu vou destruí-los. Jonas, conhecido como profeta fujão, você sabe o que aconteceu. 2 coisas. Uma, temendo a agressividade daquele povo. E 2,
não querendo que eles fossem alcançados pela palavra, porque eles já mataram muitos profetas de Deus que lá foram enviados. Jonas pega, ao invés de ir para Nínive, Jonas desce para Tarsis. E o resumo da história de Jonas você conhece. Ele foi parar no estômago do grande peixe. De lá ele clama, dizendo que ali eram as entranhas do inferno. E Deus faz o grande peixe vomitar Jonas, porque Jonas se arrependeu e disse que se o Senhor tirasse ele de lá, ele iria cumprir a missão. Jonas estava tentando lutar contra Deus, mas ele não conseguiu. Todos que lutam ou tentam lutar contra Deus saem perdendo, porque agindo Deus, quem impedirá? Eles mataram, mas Deus ressuscitou a Jesus. Você nunca vai conseguir lutar contra Deus. Não tinha saída para Jonas. Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano, Deus havia chamado Jonas. Mas Jonas estava tentando lutar contra Deus e ele saiu perdendo, a ponto de ter que suplicar daquilo que ele disse, das entranhas do inferno, que era o ventre do grande peixe. E Jonas obedeceu ao chamado, porque não conseguimos lutar contra Deus. Você que tem um chamado para servir a Deus, você que tem um chamado para ser de Jesus, você que tem um chamado para cumprir a obra de Deus, não adianta você lutar contra Deus, porque nenhum ser humano consegue lutar contra Deus. Jonas foi a Nínive, pregou e avisou: dentro de 40 dias toda Nínive será destruída. E foi pregando, e foi pregando, e foi pregando, e o coração das pessoas foi derretendo, foi se quebrantando, como uma marreta que se bate numa pedra, e aos poucos ela vai trincando, 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 e o coração das pessoas se despedaçou, e as mais ou menos 120 pessoas, habitantes daquela cidade, creram na mensagem de Jonas, se converteram, e Deus perdoou toda aquela cidade. Em menos de 40 dias, Jonas ganhou 120 mil pessoas para Deus, porque ninguém consegue lutar contra Deus. Pedro disse: vocês mataram, mas Deus ressuscitou, porque ninguém consegue lutar contra Deus. Não adianta você querer lutar contra Deus. Para que homem mais arrogante, prepotente, ambicioso, orgulhoso do que Saulo, que defendia com unhas e dentes e derramava sangue, se fosse necessário, para defender a sua crença, a sua fé, a sua religião, o farisaísmo. Paulo, obstinado, recebe uma autorização para poder ir até Damasco, capturar mais crentes, prendê-los e matá-los, como já tinha feito antes com muitas pessoas, inclusive com Estevão. Mas a caminho de Damasco, uma luz resplandecente aparece para Paulo, que ainda não era Paulo, e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo estava perseguindo os cristãos, Paulo estava perseguindo a igreja, o povo de Deus, mas a voz diz: por que me persegues? Paulo não entendeu, Saulo não entendeu, ele diz: quem é, Senhor? E a voz diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo, você está lutando contra mim. Saulo, você está lutando contra Deus. Saulo, você não vai conseguir, não vai. E Saulo, caído no chão, se derrete, se derrama. Quando ele se levanta, ele está cego. E resumindo a história, depois de 3 dias, em um determinado local, cego, orando e jejuando e clamando, e orando e jejuando e clamando, Deus vai até um homem chamado Ananias e diz: vai até a rua chamada direita, e você vai encontrar lá um homem chamado Saulo. Ananias questiona: mas Senhor, eu vejo falar muito mal desse homem, ele está matando muitos dos teus filhos. E Deus diz: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Oh, glória a Deus! Ele é para mim um vaso escolhido. Ele está tentando lutar contra mim, Ananias, mas ele não vai conseguir, porque ninguém luta contra Deus. Ninguém consegue lutar contra Deus. Por mais que você tente fugir, ou mais que você tente enfrentá-lo, você vai perder.
Eles mataram Jesus, Deus ressuscitou. Pedro diz: vocês mataram, vocês crucificaram, vocês assassinaram, mas Deus o ressuscitou dos mortos, porque ninguém consegue lutar contra Deus. Ninguém. Você que tem um chamado para ser de Jesus, para servir a Deus, até mesmo na obra, você não consegue lutar contra Ele. Não tem como, não há como escapar disso. É impossível. Você que de repente há muito tempo está sentindo o teu fogo queimar, para entregar a sua vida para Deus, para ir até uma igreja, mas você resiste, por causa da família, por causa da opinião da esposa, por causa da opinião do marido, por causa da tradição religiosa da família, você não consegue lutar contra Deus. É Deus que está batendo na tua porta e está querendo entrar. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo, e com ele farei morada. Jesus está batendo na tua porta, você está resistindo, mas você não vai conseguir lutar contra Deus. Você não vai conseguir, você não vai resistir, porque agindo Ele, quem impedirá? A minha mensagem para você nessa manhã é: renda-se a Ele, porque com Ele você não vai poder, você não vai lutar contra Ele. Quantas vezes tentamos inconscientemente matar Jesus? Mas como, pastor? Tentamos matar Jesus abrindo mão de um chamado. Tentamos matar Jesus abrindo mão da nossa comunhão com Ele. Não quero mais, não vale mais a pena. Não. Quantas vezes tentamos matar Jesus, anulando aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, dando as costas, fazendo vista grossa, fazendo que não estamos percebendo que Ele está em volta de nós, trabalhando e nos chamando. Mas Deus ressuscitou. Vocês mataram, vocês assassinaram, Pedro diz, mas Deus ressuscitou. Ele diz aqui: aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, vocês assassinaram, mas Deus ressuscitou, porque vocês não conseguem lutar contra Deus. Não dá, ninguém consegue, amigo, amiga, você que está me acompanhando, ninguém consegue lutar contra Deus, é impossível. Você não consegue resistir a Ele. Você não consegue resistir à presença dEle. Você não consegue resistir à voz dEle. Quando Deus chamou a Jeremias para a missão de profetizar a nação, Jeremias disse: eu não sei falar, porque eu não passo de uma criancinha. E a voz disse da eternidade: não os digas, eu passo de uma criancinha. Não fale isso, Jeremias, porque antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. As nações eu te dei por profeta. Não teve jeito, Jeremias não resistiu. Isaías a mesma coisa. Eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vou morrer porque os meus olhos viram a glória do Senhor. Quem enviarei, disse a voz, quem há de ir por nós? Isaías não resistiu, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Moisés a mesma coisa, tentou resistir, colocando várias desculpas. Segundo a tradição, imaginava-se que Moisés era gago, por isso que ele disse: eu não sei falar. Mas Deus disse: é você. E se transformou um dos maiores líderes de Israel, do povo hebreu de todos os tempos. Porque ninguém luta contra Deus. Deus está te chamando para a presença dEle, para servir a Ele, para o reino dEle, para a obra dEle. Não resista, Deus não vai permitir que a tua vontade prevaleça. Porque ninguém luta contra Deus. Ninguém consegue. Agindo eu, Ele diz, quem impedirá? Paremos para pensar esse momento que o nosso país, Brasil e a humanidade está vivendo. Quantos planos para esse ano de 2020, quantos projetos dos vários segmentos da sociedade.
Quantos projetos de grandes empresas, de grandes empresários, de multinacionais. Quantos projetos para o lado do esporte. Quantos projetos para o lado da mídia. Quantos projetos para o lado da religião. Quantos projetos para o lado das igrejas cristãs espalhadas pelo mundo. Quantos eventos, movimentos iriam acontecer nesse planeta Terra, neste ano de 2020. Mas Deus que supervisiona tudo. Deus que permite ou não permite acontecer as coisas. Deus que está atento a todos os fatos na terra. Ele simplesmente permite que um inimigo invisível, um vírus, pare toda a humanidade. Permissão dele. Porque se tudo está sob a supervisão dele, ele poderia muito bem impedir tudo isso. Mas ninguém luta contra Deus. Deus cancela eventos, movimentos, cancela agendas, cancela eventos esportivos, cancela eventos de uma grandiosidade enorme, de uma importância incalculável. Deus simplesmente cancela tudo. E de repente grandes e pequenos, ricos e pobres, ilustres e desconhecidos, famosos e anônimos, todos estão numa mesma condição, estacionados dentro dos seus lares, rotinas completamente mudadas e, infelizmente, vidas ceifadas, corações partidos, e Deus lançando um chamado para a humanidade. Vocês querem matar Jesus no coração de vocês, na rotina de vocês, na vida de vocês. Mas contra mim não dá para lutar. Contra Deus não dá para lutar. Vocês assassinaram a Jesus, mas Deus o ressuscitou dos mortos. No versículo 11 ele diz: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Ele é a pedra que foi rejeitada por vocês, mas Ele está vivo. Eu quero dizer para você, nesta manhã de domingo maravilhosa, abençoada, cheia da graça de Deus, que Jesus está vivo, porque ninguém consegue lutar contra Deus. Você pode repetir isso aí? Ninguém consegue lutar contra Deus? Ninguém consegue. Por que teu coração queima? Por que você sonha com as coisas espirituais? Por que você acha que determinados sonhos que você tem, sempre repetitivos, servindo a Deus, fazendo alguma coisa, sei lá, adorando, o que você acha que é isso? É Deus ali, ó, batendo, te incomodando, te chamando. Que ninguém luta contra Deus, ninguém prevalece contra Ele. Ninguém. Esse fogo que tem no teu peito, que você não consegue entender, esse interesse que você tem pelas coisas de Deus, mas que alguém mata isso dentro de você, ou tenta matar, que alguém tenta barrar isso dentro de você. É Deus te chamando, e você está tentando lutar contra Ele. Você vai perder. Você vai perder para Deus, porque ninguém luta contra Ele. Quer lutar, Jonas, comigo? Então vamos. Muito bem, vamos lá. Estômago do grande peixe. Quer lutar, Saulo, contra mim? Contra mim? Quer lutar contra mim? Quer? Muito bem. Cego. Quer lutar, Ananias e Safira, contra mim? Querem? Muito bem. Mortos. E por aí vai. Porque ninguém prevalece contra Deus. Vocês mataram, mas Deus ressuscitou. Ele é a pedra que foi rejeitada por vocês. Não rejeite Cristo. Não rejeite o maior revolucionário da história de todos os tempos. A história da humanidade foi dividida em 2 tempos: antes de Cristo e depois de Cristo. Ele foi a figura, a personalidade mais atraente, mais importante, mais extraordinária, mais revolucionária e única que já passou aqui nessa terra. Mais polêmica,
mais rejeitada, mais controversa e única que já passou por essa terra. Mas não tinha como ele não ser tudo isso. Era Deus encarnado. O homem não entende Deus, não compreende Deus. Mas aquele que o conhece se torna conhecido dele também. Para esse tudo é compreensível. Oh, glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Mas o homem espiritual tudo compreende. Mas pelos outros não é compreendido. Não rejeite Jesus. Não há mais tempo para isso. Por quê? Versículo de número 12. Em nenhum outro há salvação. Aleluias. Porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vou repetir para você. Em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus do céu. Olha, em nenhum outro há salvação. Não tem salvação em mais ninguém. Em nenhum outro. Porque debaixo dos céus, quantos debaixo desses nossos céus já passaram por aqui? Quantos? Grandes homens, grandes mulheres, grandes personalidades, líderes religiosos. Debaixo do céu não tem nenhum outro nome que Deus deu para que através desse nome alguém seja salvo. Somente o nome de Jesus. Pedro e João pregaram isso para as autoridades que o prenderam. No dia seguinte chamaram a Pedro e João para dar explicações sobre o que estava acontecendo. E eles foram simples, objetivos e diretos. Vocês mataram. Vou ser mais objetivo e preciso. Vocês assassinaram a Jesus, mas Deus o ressuscitou. Ele está vivo. Eu quero que vocês saibam disso. Pedro e João falaram para as autoridades e eu aqui estou falando para vocês. Eu quero que vocês saibam disso. Ele está vivo. Oh, glória. Aí onde você está, fale isso, declare isso. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Glória a Deus. Jesus está vivo. Você acredita nisso? Ele está vivo. Isso é tremendo. Em nenhum outro há salvação. Você não vai encontrar o que você precisa em ninguém mais. Em nenhum outro ser. Em nenhum outro Deus. Porque o único a quem Deus enviou para salvar a humanidade foi Jesus. João 3. Nós estamos caminhando aqui para o final, para podermos daqui a pouco participarmos do corpo e do sangue. João 3. Esse é o versículo central da Bíblia. Glória a Deus. João 3, versículo 16. Obreiro, enquanto eu vou lendo o texto aqui, prepare aquela canção no Getsemane. Aí, enquanto eu estiver aqui preparando a ceia para servir, a gente vai estar cantando essa canção. No Getsemane foi que meu Jesus orou. João capítulo 3, versículo 16. Olha que lindo isso. Quem puder ler comigo, leia também. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Viu aí? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Amém. Que coisa linda.
Jesus está vivo. O que incomodou a eles naquele dia foi aquele homem ser curado. Hoje, Jesus também continua, através dos seus servos e servas, incomodando sociedades, partidos, pessoas, incrédulos, incautos, pessoas conhecidas ou não, mas não importa, ninguém consegue lutar contra Deus. E você não vai conseguir. Quanto antes, entregue a sua vida a Ele, renda-se a Ele. Faça como aquela mulher fez. Ela chega na casa de Simão, ela tem um vaso de alabastro contendo um precioso perfume. Segundo Judas, que deu o preço, aquele perfume valia 300 denários. Um denário era o equivalente a um dia de trabalho. 300 denários, 300 dias de trabalho. Calcule aí. Um ano tem 365 dias. Ela entregou 300 dias de trabalho para Jesus através daquele perfume derramado. Quando ela derramou aquele perfume, que era o ganha-pão dela, gastou todo aquele recurso sobre Jesus. Na verdade, o que ela queria derramar era a vida dela. Mas ela não ia tirar a vida e cair o corpo dela sobre Jesus. Então ela fez o que ela pôde. Se renda a Ele, derrame sua vida na presença dEle. Senhor, eu não resisto mais. O meu coração está queimando. A minha alma está queimando. O Senhor está me chamando. Eu não resisto mais. Eu não resisto mais. Porque ninguém luta contra Deus. E se você tentar continuar lutando, eu vou dizer isso para você. Você vai sair ferido, ferida. Porque ninguém consegue lutar contra Deus. Mais uma vez, vocês assassinaram Jesus. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E é no nome dele que este rapaz está curado diante de vocês. Eu estou dizendo para você aqui, é no nome de Jesus que eu estou aqui. Porque ele ressuscitou dentre os mortos. E Jesus está vivo hoje. Ele quer te alcançar, te abençoar, aonde você estiver. Nós vamos nos preparar agora para cear. Vamos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Mas antes, eu quero fazer uma oração com você. Eu quero apresentar a tua vida. Se você quiser pedir perdão a Deus pelos seus pecados, se você quer entregar a sua vida para Ele, receber a Jesus como seu Salvador, assim você o vai fazer. E logo em seguida, você vai pegar o pão, vai pegar o cálice, e eu vou estar ministrando o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração nesse momento. Curve a sua cabeça onde você está. Senhor Deus e eterno Pai, o que o Senhor nos falou hoje é de tirar o nosso fôlego, porque ninguém consegue lutar contra Ti. Ninguém. O Senhor diz, agindo eu, quem impedirá? Ninguém impede. Eu sei, meu Deus, que o Senhor está trabalhando, batendo em muitas portas, tocando em muitos corações, acendendo uma chama em todos os corações. Mas há pessoas que estão tentando resistir a isso, lutar contra isso. Mas a tua palavra diz, Pedro, se pronunciando às autoridades, vocês me assassinaram, mas Deus ressuscitou. Ninguém consegue lutar contra Ti. O melhor é se render. O melhor é se render. O melhor é se render. E, meu Deus, eu creio que essas pessoas estão se rendendo a Ti agora. Há pessoas que estão prostradas ao chão, em lágrimas,
Outros estão sendo cheios, tomados pelo Teu Espírito Santo em línguas estranhas. Outros nunca tiveram essa experiência, mas estão tendo agora. Senhor, assim como o Senhor apareceu para Saulo naquela estrada, apareça para essa pessoa. Quando eu falo de aparecer, não necessariamente que ela vai ver a luz. Se possível for, amém. Mas que ela sinta um algo sobrenatural tremendo. Que ela não tenha dúvidas de que há a Tua presença na vida dela. Ah, Senhor Jesus, eu te peço, perdoa os pecados dessa pessoa. Escreve o nome dela no livro da vida. Recebe ela nos Teus braços. Faz jorrar dentro do espírito dela, do interior dela, rios de águas vivas, que jorram para a vida eterna. Aleluias. Glória a Deus. Há uma presença de Deus nos envolvendo agora. Há uma glória de Deus, uma unção do céu nos tocando agora. Se derrame, sim. Sinta Deus, sim. Sinta a unção dEle, a presença dEle na sua vida, sim. Deus está te ungindo. Deus está dizendo: Tu és meu filho, Tu és minha filha. Eu te gerei, eu hoje te gerei. Se alegre em Deus, se renove nele, deixa a unção dele te tomar, deixa a presença dele te envolver, deixa o Espírito Santo de Deus te restaurar, te abraçar. Aleluia. Rabachorele calabachore me cantaralaman. Aleluias, aleluias. Receba o perdão de Deus. Receba a misericórdia de Deus. Você perdeu, mas você perdeu para Deus. É a melhor perda. Você tentou lutar, mas você não resistiu. Jeremias tentou, mas não resistiu. Isaías tentou, mas não resistiu. Moisés tentou, mas não resistiu. Saulo tentou, mas não resistiram. As autoridades tentaram, assassinaram, mas não resistiram. Ele ressuscitou. Aleluia. Receba essa graça de Deus, essa misericórdia de Deus sobre a sua vida. Porque assim como